E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Kaminakisekai no Kami-sama Katsudo, episódio 10. Vemos que nesse episódio Yukito conseguiu ter sucesso em transformar as meninas em idols, apresentando ao povo a música. Enquanto isso, Mitama-sama está presa porque ela se sente como a deusa da religião no direito de estar na frente de todos e ser venerada e adorada por todos. Voltando um pouco antes dessa apresentação, vemos que é introduzido ao povo deste mundo a música. E a Mitama, obviamente, já conhecia a música e ela se considera no perfil de ser uma idol. Entretanto, Yukito não aceita que ela faça isso. Afinal, no começo da religião deles, Yukito tentou posicionar Mitama como o centro das atenções. E como nós vemos, deu muito errado, então Yukito mudou a estratégia. Focando agora na parte da música, vemos que nesse mundo, a música e a dança, eu acredito que qualquer forma de expressão livre do ser, em forma de arte ou o que quer que seja, não existe nesse mundo. O povo simplesmente não conhece. E isso acontece porque provavelmente o imperador apagou todos os resquícios de qualquer traço cultural da história da humanidade. Então Yukito tem o plano de trazer de volta a música a este mundo. Com a ajuda de Mitama, ele consegue instrumentos musicais e aos poucos a música começa a se tornar parte do cotidiano das pessoas. Entretanto, música não é para todo mundo. No caso da Bertrand, por exemplo, vemos que ela não tem talento nenhum para isso. Mas não é necessário muitas pessoas para fazer uma banda ter sucesso, principalmente nessa época onde não há concorrência nenhuma. O Yukito começa explicando que existe algo psicológico em relação à música e às pessoas. Elas tendem a seguir o que está acontecendo em volta. Mas, novamente, Mitama não gosta de ter sido deixada de lado. Ela acredita que deveria estar sendo adorada e reverenciada por todos. Mas, de repente, o seu poder começa a fluir e transbordar. Ela acha que ganhou mais seguidores com isso e verifica o seu número. Entretanto, o número não aumentou. O Yukito explica que isso que ele está fazendo é um experimento. E ele dá como exemplo aquela vez lá atrás, onde a Siluriu e a Alural estavam muito tristes porque o bichinho de estimação, o Tio-Tio, aquele pequenininho que parece uma raposinha, ele estava prestes a morrer devido a um veneno que ele tomou. Naquela ocasião, Mitama usou todo o seu poder para poder trazer o bichinho de volta. Se não me engano, na época ela tinha 2 seguidores, 2 ou 3. Entretanto, ao trazer o bichinho de volta, foi possível perceber que os poderes de Mitama aumentaram desproporcionalmente. Entende-se que o poder de um deus não é apenas baseado no número de fiéis, mas também na medida da força que as pessoas confiam em seu deus e a fé que eles depositam nele. O grupo de Yukito é um grupo que conseguiu crescer em número de fiéis apenas por uma questão de benefício próprio. O povo é unido por vantagens pessoais. Então usar a música aumenta o sentimento de pertencimento do público àquela religião. Com isso, eles podem compensar a fraqueza do grupo deles. Entretanto, eles ainda não estão preparados para enfrentar Loki. Ainda falta investigar a Arconte Gaia, que é muito suspeita. Yukito fala com Bertrand que ela não pode cantar ou dançar. E até mesmo no quesito força, ela já não é mais tão útil assim quanto era no comecinho, quando ela se juntou ao pessoal da vila. Mas mesmo assim, ela é importante para o grupo. Aqui é a casa dela, é onde ela pertence. E há coisas que somente ela pode fazer. O Yukito, como sempre, nós vemos que ele tem esse coração bondoso de estar sempre acolhendo as pessoas. Nós vimos ele fazer isso várias vezes com pessoas que a princípio são inimigos e acabaram se tornando aliados. E no caso de Bertrand, que ela ficou bem mal porque ela teve na capital com Loki e o Loki ficava humilhando ela por ser inútil e etc. Então o Yukito falar que há coisas que só ela pode fazer deixa ela realmente muito feliz e empolgada. Então o Yukito dá uma missão para ela. E nessa missão ela deve seguir a Arconte Gaia e descobrir o que ela faz quando ela está longe do grupo.
Vemos que ela novamente anda por aí fingindo estar em perigo, e ela faz isso com crianças. E então, como uma forma de agradecimento pelas crianças terem salvado ela, e eu digo salvado entre aspas porque as crianças não fizeram nada, ela humildemente convida as crianças para sua casa para poder recompensá-las de certa forma. Entretanto, nessas suas tentativas, ela não consegue. As crianças acabam indo embora porque elas foram ensinadas a não conversar com estranhos. O que explica porque o Gaia só tem 2 fiéis. Ela deve estar tentando essa estratégia há um bom tempo e 2 foi o máximo que ela conseguiu. Então, ao fim do dia, nós vemos ela voltar para casa. E o curioso é que essa casa fica numa área que não faz parte de nenhum campo de isolamento. E chegando lá, vemos que há 5 crianças que lhe recebem alegremente, chamando-a de mãe. E esse é o grupo religioso de Gaia. É uma família. O curioso é que, apesar de Gaia viver com essas 5 crianças, ela tem apenas 2 seguidores. Então, 3 das 5 crianças não são fiéis dela. Por algum motivo que quer que seja. Talvez mais pra frente a gente vai ver o que aconteceu. Yukito comenta que de onde ele veio, muitas seitas começaram assim, como uma família. E então se espalhou e acabou alcançando muitas outras pessoas ao longo da Terra. Apesar de poucos os números de fiéis dela, Gaia não deve ser subestimada. A força real dela não deve ser baseada em números apenas, como já foi discutido antes. A força da religião familiar é a proximidade entre os membros. Gaia provavelmente é mais forte do que aparenta ser, e ela pode estar avançando em seu plano com informações que eles não têm. Portanto, o plano de Yukito é se infiltrar e tomar o grupo dela. Yukito chama Dakini, que agora está mais amigável com ele, e um pouco disso se deve ao fato dele ter apresentado a música para ela, e com isso ela e seus seguidores apreciam bastante essa nova moda que acabou de chegar. E o Yukito também apoia ela, visto que Dakini está a favor da liberdade de expressão e reviver o amor entre os indivíduos. Seus objetivos estão alinhados agora. Em outra cena, vemos Gaia nadando no fundo do mar. Não sabemos o que significa isso, o que ela está fazendo lá, mas há algo que provavelmente só ela sabe. A suspeita de Yukito estava realmente certa. Gaia sabe de alguma coisa que as outras pessoas não sabem. De volta à casa dela, vemos que as crianças estão sozinhas na casa e uma delas está lendo um livro do Velho Mundo, que foi um livro que a Gaia, de alguma forma, entregou para essa criança. Então isso me faz suspeitar de que talvez Gaia consiga voltar ao passado ou alguma coisa assim. Eu posso estar bem errado, mas o fato dela trazer um livro considerado do mundo antigo, porque já foi explicado que esse mundo onde o Yukito está agora é o mesmo mundo em que ele morava, só que muitos anos à frente de seu tempo. Bom, numa outra cena, vemos a Dakini se dando bem com as crianças. Elas fazem amizade rápido. E as outras 2 crianças, as mais velhas, estranham o comportamento das outras crianças e desconfiam de que alguém está tentando destruir a família deles. Ao se aproximar, as crianças, as mais adultas, elas ouvem as outras crianças conversando entre si. Eu imagino que essas 2 crianças, por serem as mais velhas e as mais centradas, são as que de fato são fiéis de Gaia. Voltando um pouquinho ao encontro de Yukito com Dakini, vemos o Yukito explicando seu plano. Ele quer que Dakini use o seu poder para fazer as crianças amarem ela. Um plano bem simples. O que o Yukito quer é salvar essas crianças. Ele sabe por experiência própria que essas crianças estão sendo usadas como ferramenta para perpetuar a longevidade do grupo de Gaia. E as crianças estão apenas sendo usadas pela Arconte para obter poder. Como essas crianças estão sendo exploradas, assim que elas perderem o seu valor, elas serão descartadas. E isso seria muito triste. Dakini, por ter uma história com crianças no passado, envolvendo a melhor amiga dela, a Toka, e todas as outras crianças do país
ela se sente em débito e quer de alguma forma recompensar. Então ela decide ajudar Yukito nesse plano. Entretanto, ela não pretende usar os seus poderes para isso. Ela quer de fato conquistar o coração das crianças, sem nenhum tipo de manipulação de poder. Agora, de volta ao presente, vemos as duas crianças mais velhas bravas com as outras e questionam o que fazem interagindo com o estranho, e recorda elas do que acontece com traidores, de acordo com o que a mãe deles, a Gaia, já havia explicado anteriormente. E as crianças ficam assustadas com isso. Então é possível perceber que essa família não é uma família tão feliz quanto aparenta. Eles estão unidos à base do medo. O que de certa forma explica também porque Gaia tem 5 crianças, mas só 2 são fiéis. Quanto a Dafne, vemos que ela estava apenas brincando com as crianças e não estava fazendo nada demais. A outra criança adulta reforça que as crianças não devem interagir com estranhos e que assuntos de família devem ser resolvidos entre os membros da família. Sendo assim, as crianças invocam bestas, as mesmas que Gaia usou para poder destruir a vila de Yukito. E as crianças dão ordem a essas bestas para atacar Dafne e as crianças. O que me faz pensar que aparentemente Gaia consegue compartilhar parte do seu poder com as crianças, ou pelo menos deu autoridade às crianças para que possam dar ordem às bestas. Tudo isso prova que Gaia não é inocente e nem fraca como ela diz que é. Ela, como Arconte, está usando uma estratégia bem diferente. Ela está tentando enganar o grupo do Yukito. Tanto que nesse episódio há uma cena em que vemos que Yukito e Mitama estão fazendo todo o possível para manter Gaia na vila o máximo que puder, dizendo que durante o ensaio ela não está se saindo bem, quando na verdade isso é só um ganha-tempo para que Dafne consiga ir até a casa de Gaia, que já foi identificado o endereço através da ajuda de Bertrand. E de acordo com a própria Gaia, ela fala que já está aqui há alguns dias e ela está preocupada com as crianças. Mas esse preocupado dela, eu imagino que seja mais preocupada consigo mesma, porque ela depende das crianças para poder usar sua força. Afinal, como uma Arconte, ela precisa de fiéis para poder ter os seus próprios poderes. Entretanto, Gaia pensa que logo tudo estará acabado. Então, de fato, ela tem um plano sim, mas nós não sabemos qual é. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.